Olá, eu acabei de publicar o capítulo 1 dos vídeos, né? Esses vídeos têm 5 minutos porque eles foram programados para serem divulgados no WhatsApp. Depois, então, que a gente descobriu que podia armazená-los no YouTube. Então, esse vídeo talvez tenha alguns minutos a mais. Só vou fazer uma viagem sobre esses primeiros vídeos do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu sigo esse livro, que são as obras completas do Allan Kardec, que é da editora Opus, né? É a segunda edição. E aqui tem todos os livros do Kardec, e mais uma série de obras póstumas e outras publicações da Revista Espírita Francesa da época de 1860, 70. Bom, o Kardec, eu gosto sempre de frisar, ele não era médium de psicografia, ele tinha mediunidade, mas a mediunidade foi exercida por outras pessoas. Então, ele entregava uma determinada matéria para vários médiuns e os médiuns psicografavam sobre essa matéria. Depois ele triava essas matérias e aquilo que de 10, 7 comentaram, aquilo ia para o livro. Aquilo que 1 ou 2 comentaram, aquilo ficava excluído. Esse era o trabalho. A princípio, lá em agosto de 1863, Allan Kardec, conversando com seu espírito que lhe orientava, né, eles discutiam o nome do livro. E Kardec tinha uma ideia da imitação do Evangelho. E isso aí foi depois descartado. E veio, então, o título original, O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec teve um cuidado muito grande ao escrever esse livro do Evangelho, porque eles estavam em 1860. Uma carta do Brasil para a França levava de 4 a 5 meses, dependendo. Com rapidez, 4 meses, ou até 6, 7 meses uma carta, para ser respondida e mandar de volta. Então, uma carta levaria 1 ano, numa boa vontade. Então, Kardec, quando libera o livro, ele já manda, na introdução do livro, argumentos que pudessem desmontar determinadas críticas que ele sabia que seriam feitas ao livro. Tanto que, numa das transcrições dos espíritos a Allan Kardec, ele pergunta o que o clero vai dizer. E a resposta é simples, é taxativa, né? Clamará e heresia, porque ataca as penas eternas e outros pontos cruciais em que se apoia a doutrina cristã. E a cristã aí, na época, era mais voltada ao clero romano, né? Então, era uma crítica geral, até porque os livros de Kardec já haviam sido apreendidos e queimados em praça pública na Espanha. Isso está bem relatado e bem documentado. Quando vem, então, o prefácio desse livro, os objetivos da obra, né, é para comentar os atos de Cristo e de Jesus, e a trajetória de Jesus
não vinculada aos capítulos e versículos da Bíblia, mas sim de assuntos que foram tratados nos evangelhos do Novo Testamento. Uma outra coisa interessante que Kardec traz é que ele discute as notícias históricas, como ele classifica no primeiro capítulo, na parte 3, ele coloca notícias históricas, era para a gente, daquela época e de hoje, entendermos quem eram os samaritanos. Então vinha uma pequena descrição: samaritanos, nazarenos, publicanos, peageiros, fariseus, o que era uma sinagoga, quem eram os escribas. Isso tudo vem descrito para que a gente contextualize as questões do Novo Testamento, para saber quem é que está falando e o que essas pessoas representavam na época, na sociedade em que Jesus viveu. Tem também, na parte 4, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que já lá, 400 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão já diziam: não, essa estrutura de deuses gregos não pode estar muito certo isso, porque os deuses gregos, eles são raivosos, eles odeiam, eles se odeiam entre si. Tá? Então tinha uma deusa, a deusa da confusão, ela não era convidada às festas, porque onde ela ia, ela fazia confusão. Ela era uma deusa para fazer confusão, imagine. Então, num determinado cerimonial, ela foi lá e colocou uma maçã perfeita, e as pessoas começaram a querer aquela maçã, a desejar a maçã, tanto que brigaram no cerimonial pela maçã. Então eles já diziam: não, isso não está certo. E eles já começaram a proclamar que deveria existir um Deus único. 400 anos antes de Cristo, os judeus estavam saindo do cativeiro da Babilônia. Então alguma coisa, alguns livros, ou a Torá completa, né, já estava circulando na mão de Sócrates e Platão. Bom, depois ele vem, então, entra no capítulo, né, capítulo 1, em que ele não vem revogar a lei. Então ele passa o tempo todo descrevendo as leis mosaicas e que elas são válidas, não podem ser revogadas, mas ele dá um novo sentido a essas leis, uma nova interpretação. Essa é a estrutura do primeiro capítulo, e do prefácio e do primeiro capítulo. Então, eu já estou com 8 minutos, vamos encerrando, né? Eu recomendo, né? Abram o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e vejam esses detalhes. São muito importantes e que num vídeo assim a gente não consegue narrar tudo que tem de importante dentro desse livro. Muito obrigado.